Olá, Mahubs! Estamos hoje com mais uma entrevista aqui para o nosso canal. Vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa focada aí em arte, criatividade e empreendedorismo. Hoje a gente tem alguns cursos online, a gente tem e-books e, além disso, esse podcast aqui, o Mahubcast, em que a gente convida e conversa com profissionais da área, artistas, curadores, empresários, professores, tudo para falar um pouquinho sobre o processo criativo, os desafios e trocar uma ideia sobre arte e criatividade. E hoje a gente tem aqui como convidado especial o Rodrigo Portaro, que trabalha com Web3 e trabalha com storytelling, e a gente vai trocar uma ideia super legal com ele. Bem-vindo, Rodrigo! Legal, muito obrigado, para mim é um prazer, é uma honra estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Espero conseguir contribuir com a galera, com a comunidade. Bora nessa. Ah, com certeza. E quem ainda não conhece, assim, o Rodrigo, queria depois que você se apresentasse, Rodrigo, mas a gente acabou se conhecendo, eu segui muito o Instagram dele, os conteúdos que ele postava sobre storytelling inicialmente, né? Já vendo aí vários insights e aqui pegando aqui também para a gente um pouco dos insights que ele colocava em como contar boas histórias, né? Que eu acho que hoje é uma coisa muito fundamental para a gente começar o diálogo, né? Porque, na verdade, nós, como seres humanos, somos grandes contadores de histórias. É assim que, às vezes, de repente, a gente entende a nossa vida e nos entende, e que o nosso aprendizado vai passando de geração para geração. E aí tive a oportunidade de segui-lo online, aprender muito e depois participei aí, faço parte da ECOA, que é a comunidade Web3, ligada aí a muitos e muitos conteúdos para essa nova tendência de Web3. Então, Rodrigo, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho sobre a sua formação e como começou aí o storytelling e o Web3 na sua vida. Ah, legal. Já começa com uma pergunta interessante, porque no final das contas, eu acho que eu sou uma mistura, tudo que eu estou fazendo hoje é uma mistura da onde eu vim, né? Aham. É, eu comecei, minha primeira faculdade foi Ciências Atuariais, que é uma ciência que estuda cálculo de risco para empresas. Depois eu fui, logo de cara, assim, no primeiro semestre, fui trabalhar com consultoria na PricewaterhouseCoopers e fiquei lá 6 anos e ainda fiz contabilidade, então a minha formação é no mercado financeiro. Só que aí eu sempre quis fazer cinema, sempre quis trabalhar um lado mais artístico, só que na época de prestar vestibular, essas coisas, eu não achava que eu ia conseguir emprego nesses lugares, eu não sabia, ninguém na minha família é dessa área, e eu acabei não fazendo, mas a vontade de experimentar e ter contato com o lado artístico sempre morou dentro de mim, até que um dia eu falei assim, putz, será que eu vou passar minha vida inteira sem experimentar? E aí Aham. um dia conheci o pessoal da The Plot Company, com o Johnny Galvão, e eles me convidaram para trabalhar lá. E aí eu mudei de carreira e fui experimentar trabalhar com storytelling, dedicado para as empresas. Uhum. E aí lá eu tive a oportunidade de ser sócio do Robert McKee, do Mion, do Marco Mion, do Johnny, e aprender as técnicas de como se criam boas histórias, trazer autenticidade, trazer originalidade para elas e levar para o mercado, do mercado que eu vim, na verdade, né? Inclusive para clientes que eu atendia na consultoria financeira e contábil, eu acabei depois levando storytelling para eles e foi muito legal. Então, a princípio, a minha formação tá por aí. A parte mais acadêmica é financeira, mas depois dessa jornada de storytelling, tudo que eu aprendi está embasado em Maqui, na Deploy e tudo mais. É engraçado, né, Rodrigo, porque eu me referenciei muito aí quando você foi falando com a minha história, né? Parece que todo mundo, assim, ou a maior parte das pessoas que quer trabalhar com arte, com criatividade, ou com umas áreas assim mais, no seu caso, até mais disruptiva depois foi, né? Você está no bleeding edge, né, das novas tendências agora, mas parece que é um momento que você tem que decidir.
né? Não é tão, parece que não é tão fácil quanto você é um contador, ou você, sei lá, um administrador, você um advogado. Parece que a questão se torna uma questão muito pessoal e que aquela pergunta que você de repente se fez, será, né, que eu não vou ter essa oportunidade na minha vida de viver isso? Chega em algum momento e a pessoa tem que fazer essa transição de carreira, né, em algum momento, acaba decidindo algo mais padrão, vamos dizer assim, e depois, se aquele bichinho continua, né, perguntando, aí tem que ter a grande questão e aqui, aquele leap of faith e aquele desejo muito forte de que isso seja, né, a nossa realidade, que a arte, do que a criatividade, do que essa área criativa seja a nossa realidade. E parece que requer um pouco mais, né, daquela paixão, daquela entrega, né, para você ir para essa nova área, diferente de você ir numa área administrativa para jurídica, alguma coisa assim. Mas ouvir É, na sua forma de falar, né, que agora a gente vai se tocar mais na forma de se expressar, né, com o storytelling, mas que são degraus e fases importantes e que marcam a vida, né? Será que um dia eu vou viver isso que eu gostaria de viver, né? eu acho que todo mundo quer viver uma vida onde o seu trabalho tem significado, onde Uhum, as suas conexões, as pessoas com quem você convive, têm um significado, as relações têm um significado. Porque a vida é muito, muito curta, no final das contas, para viver uma coisa que você não acredita, ou sim. longe do lugar onde você sente que tem aptidão, ou curiosidade, ou interesse. Não, a gente quer estar próximo dessas coisas. E quando se trata de arte, é mais difícil fazer dinheiro com arte, né? Sim, Existe pelo menos exatamente. essa crença de que é mais difícil. Então, sim, é sempre um leap of faith, falar assim, não, vou largar uma carreira, entre aspas, tradicional, né, Sim. o certo pelo duvidoso. Então, sim. Como é que foi esse primeiro período assim com você com o storytelling? Você citou aí o Robert McKee, que é uma grande referência, né? Tem até livros, né, e várias coisas assim nessa parte de storytelling e o Mion. Como é que foi esse momento assim? Fala com a gente. Para mim, bom, duas coisas diferentes. Uma coisa é o storytelling. Eu já consumia os conteúdos do storytelling do Johnny, do Maqui, já estudava roteiro por conta própria. Então, Aham. para mim, não foi nada muito surpreendente do ponto de vista de o que aprender. Uhum. O que foi surpreendente, o que era para mim um desafio era: será que eu vou me dar bem nesse mercado? Será que eu vou conseguir viver disso? Será que eu consigo ter prosperidade nesse lugar? E, e aí foi, graças a todos os santos aí, para quem Aham. acredita, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Ah, que bom. Mas foi muito, muito porque eu já falava a língua das empresas e eu entrei no Uhum. Deploy para ser comercial. Então eu tinha um produto sexy, né, storytelling, emoção, trazer emoção para o Sim. mercado corporativo e tudo mais. Um produto bom, a gente entregava muito bem e eu já falava a língua deles, eu conhecia eles por dentro. Então consegui fazer a ponte do que eles precisavam ou do tom que eles iam abraçar a ideia e ter um Uhum. bom produto na mão, não foi difícil. E aí eu consegui começar minha carreira nessa área comercial. Fui estudar com o Robert McKee em Londres e depois em Hollywood. Aprendi as técnicas e comecei a me arriscar no roteiro. E aí começou a dar certo, os clientes começaram a gostar. Então eu vendia, já tinha as ideias, já escrevia, e aí passava para a galera dentro da Plot para produzir aquilo que eu estava escrevendo. E aí eu fui conquistando o meu espaço lá dentro, ajudei com a minha experiência de consultor, ajudei a estruturar a empresa, a criar processos, então a empresa começou a crescer e funcionar. Então Uhum. surgiu o convite para virar sócio, virei sócio e a gente trouxe o Marcos Mion porque ele tem a autenticidade, a originalidade, principalmente da época de MTV, né? Aham. É, e que a gente gostaria de imprimir em tudo que a gente faz. E junto com ele nasceu um projeto chamado Master Talks, onde a gente ia atrás de grandes nomes, grandes mestres, para extrair a história de vida deles e trazer ensinamentos para o público em geral.
Então, primeiro foi o Amir Klink, depois o maestro João Carlos Martins, aí teve o Oscar Schmidt do basquete, a Xuxa, enfim, alguns nomes muito legais. Que foram, acho que, os projetos mais legais da minha vida, assim, que eu já fiz, né? De navegar no Paraty com o Amir Klink e ouvir ele falar e extrair dele as histórias e traduzir essas histórias de uma maneira mais educacional para o público em geral. E então foi aí que rolou essa parceria, mas é porque ele já era muito amigo do Johnny, ele já tinha uma relação muito próxima. E Aham. para mim foi muito louco, porque eu conheci o Marco Mion e admirava já o trabalho dele quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu assistindo a MTV. E ele já estava lá como VJ, né, da MTV. Aham. Então, um dia ser sócio de alguém que você admira desde criança foi muito louco para mim, assim. Ah, é legal ter esse tipo de experiência, né? Que começa a ressoar com o que você falou, o seu propósito, né? Com o que você gostaria de fazer. E ter essa projeção, assim, de início, entrar num projeto super legal, assim, deve dar aquela confirmação, né? Pô, É, tô no local certo, tô no momento certo e tá bem legal. Mas já que a gente falou, total. Rodrigo, um pouquinho sobre o Robert McKee, sobre as suas formações, que você falou foi em Londres, né, em Hollywood, o que que faz uma boa história? Tem uma estrutura, tem uma fórmula para isso? Existem fórmulas, mas eu não acredito que elas sejam a melhor ferramenta para você se apoiar na hora de, de se tornar um bom fundador de história, um bom criador e contador de história. É, a gente sempre fala de se apoiar nos fundamentos, e Uhum, fundamento é diferente de fórmula, é, ele é comprovado ao longo do tempo que funciona. Então, tudo que o Robert McKee, para quem não conhece o Robert McKee, ele ajudou a Pixar a escrever Toy Story, ajudou mais de 70 alunos a vencer o Oscar, mais de 100 Globos de Ouro, 200 Emmys. Assim, ele é um cara muito respeitado em Hollywood sobre a arte de criar histórias. Ele não é roteirista, mas uhum, ele ajuda roteiristas, né? E ele foi uma pessoa muito hábil em olhar desde Aristóteles, né, que foi os primeiros contatos que a gente tem de material de estudo sobre como criar histórias vem de Aristóteles. Ele foi muito hábil em trazer a observação de como o mundo funciona, porque a nossa vida funciona em forma de história. Então, uhum, no fundo, os fundamentos eles estão tudo em natureza humana e como a gente vive a vida. Então, ele reparou, por exemplo, que tudo tem começo, meio e fim, né? 3 atos. Desde uma reunião até a nossa vida. aham, E aí os padrões começam a aparecer dentro de cada ato. Então, como normalmente boas histórias acontecem no começo, como são os bons finais de história, como são os bons meios de história. E a partir dessas observações, a gente consegue ter padrões. Então, toda boa história, para começar, ela precisa ter alguém. A história precisa ser sobre alguém. Ninguém conta história sobre coisas inanimadas sem vida, né? Por quê? Porque a gente se relaciona com outros seres humanos. Por mais que uhum. sejam carros, por exemplo, da Pixar, ou brinquedos como Toy Story, no fim das contas, eles são todos inspirados em características humanas, né? Desde os valores universais que eles carregam até olhos e boca, né? E características Uhum. físicas humanas. Então toda a história tem que ser sobre alguém. Todo alguém tem desejos. Se tem desejos é porque algo falta e o que que falta e o que que move as pessoas a tomarem decisões. Então, os fundamentos de uma boa história moram nesse conhecimento que o Robert McKee termina no livro Story, né, que é o principal livro dele. Ele tem outros também que são muito bons, mas também Aristóteles. Assim. E aí eu posso depois mergulhar um pouco mais, se quiser, assim, em tudo que eles defendem que precisa ter dentro de uma boa história, assim. Você quer que eu vá por esse caminho? Pode ser, pode ser. Eu acho muito interessante. Você foi falando aqui, Rodrigo, eu fiz aula de teatro há muito tempo atrás com o Daniel Sim. Hess, que é um grande nome aqui no Rio de Janeiro, de diretor de teatro. E eu me Legal. lembro, porque nas aulas a gente faz improviso, né? Então tem Aham.
dá um tema geral, divide-se os grupos e se faz um improviso. E o grande desafio ali, te ouvindo falar, e eu fiquei lembrando das aulas, era realmente, você tinha pouco tempo para pensar, pouco tempo para desenvolver, e quando você apresentava também era uma coisa que 10 minutos, né? Não era tanto tempo assim. Mas você tinha que conseguir ali, de uma forma rápida, passar uma mensagem, fazer uma história de início, meio e fim, que prendesse a atenção, tivesse uma solução no final, ou um encaminhamento no final, com um tema central. E eu lembro que o Daniel falava sempre, foca no conflito. Foca, qual o conflito da cena? Tem que ter um conflito. Existencial ou não, mas é um conflito do ser humano. Ele está numa encruzilhada, tem que fazer uma decisão, alguém morreu, alguém não sei o quê, e ele está ali com aquele conflito em que ele tem que decidir para onde ir, né? E aí ele trazia, você falando de Aristóteles, né? A gente remontando há muito tempo atrás, ele sempre falava, nesse caso de Shakespeare, por exemplo, trazendo personagens de Shakespeare, mas para trazer estratégias de narrativa, né? Da dramaturgia, que a gente tinha que pensar ali rapidamente. Então ele falava assim: olha, numa peça do Shakespeare tem um personagem chamado Puck. O Puck é o seguinte, dá tudo errado para ele. É aquele personagem que, sei lá, que até o cenário vai cair na cabeça dele. Mas ele tem que fazer dar certo. É aquele que dá o branco, que dá, né, a cabeça tem que dar certo. Então ele fala: você tem que dar a mão ao Puck, porque ele vai estar em cena com você. Você vai cair, vai tropeçar, a pessoa vai esquecer a fala, ou você vai esquecer, e você tem que estar ali presente para você continuar aquele momento. E outro que eu lembrei que ele falava, que era o I. E aí ele falava assim, o ator ele tem que mostrar fisicamente e na fala a emoção. E no teatro é um ponto a mais do que no cinema, do que na televisão, né? Porque você tem que, né, expressar para a pessoa que está 50 filas lá longe, tem que sentir o seu corpo. E ele tinha uma técnica que eu achava muito engraçada. Ele falava assim, que é a Bic no cu, a caneta Bic no cu. E aí ele falava assim, só imagina a Bic no cu. Você já vai se conectar, você vai ficar alerta, porque não, né, você com uma bique ali, você não vai ficar tranquilo, né? Você vai ficar totalmente atento. O seu corpo vai conectar, você vai ficar alerta e você vai ficar ativo. Você vai começar, o que está acontecendo? E vai, tum. Então, é engraçado como essas estratégias, que agora a gente pode entrar, pode falar alguma coisa, né, mais a fundo nisso que você falou, mas eu fiquei lembrando as coisas que ele falava, bique no cu, todo mundo, era instantâneo, a turma inteira já conectava e começava a matutar, ou dar a mão para o Puck, quer dizer, aceitar os erros, incorporar os erros e ir. Mas nas suas estratégias ou na sua formação assim da estrutura de um bom storytelling, quais são esses pucks e esses is aí que estão juntos de você aí? Boa, muito curioso, muito legal. Eu aqui costuma dizer que não existe uma boa história sem um lado negativo da vida, né? Legal. Quando eu levo o storytelling para o mundo corporativo, a gente ainda fala que lá dentro tem uma doença chamada negafobia, que é o medo do lado negativo e suas consequências, né? Tudo tem que ser Uhum. lindo, maravilhoso, dar certo, todo o planejamento vai funcionar e a gente sabe que a vida não é assim. Então, quanto mais você esconde o lado negativo da vida, menos veracidade você passa, menos verdade tem essa narrativa e o público percebe. Então, todo esse papo de a gente tem que mostrar nossas vulnerabilidades, tem que pensar em conflito, ele é real, ele acontece, desde que ele seja bem utilizado e verdadeiro, é super importante para uma história. Então, outra forma de pensar é que você não vê um bom filme onde o personagem começa tudo bem, aí tá tudo Uhum. bem, aí continua tudo bem, e termina tudo bem e o filme é bom, né? Por quê? Tá tudo Porque maravilha. tá tudo maravilhoso, não aconteceu nada, não acontece nada, e quando não acontece nada não tem engajamento, não tem história. É, mas também é importante, por quê? Porque é através de conflito que você estava falando, né? O protagonista ele vai precisar lidar com esse conflito. Às vezes Uhum. ele vai ter os recursos para lidar com, e aí vai ser um pouco mais fácil. Às vezes ele não vai ter os recursos e vai ser mais difícil, mas aí abre esse espaço para aprendizado.
E a audiência, por mais que o filme não seja um curso, né, onde a audiência vai lá e fala, ah, deixa eu aprender uma coisa nova hoje, e conscientemente está em busca de conhecimento, apesar de não ser assim, todo mundo assiste um filme e sai de lá um bom filme, né? Mais preparado para viver Aham, a vida porque aprende alguma coisa. E aí eu sempre dou exemplos dos filmes da Pixar, porque verdade. eu adoro e tô sempre muito próximo, e é muito, muito claro como esses aprendizados estão presentes, assim, né? Desde Procurando Nemo, que a história de um pai super protetor que perde o filho no começo do filme, e ele tem que cruzar os oceanos, enfrentar os medos dele para no final encontrar o filho de novo e Aham. aprender que a gente queria filho para a vida e não para si. Esse é um tipo, todo pai e mãe que assiste Procurando Nemo aprende isso, mas isso não é dito no filme. Então, esse é um exemplo de como o lado negativo é fundamental para criar uma boa história. Assim. Tem que ter protagonismo, tem que ter aprendizado, transformação, são palavras-chave aí voltando nos fundamentos, né? Os fundamentos Aham. e elementos que são necessários dentro de uma boa história. Assim. Legal. E de repente uma história que já está ruim, já está assim, mal encaminhada, vamos dizer assim. Uma empresa que já está mal falada no mercado, né? Que já Hum, tem a sua narrativa aí bem forte com questões negativas, com o lado ruim da história, né? uhum. Ou personagens, ou novelas, ou como é que a gente reencaminha essa história para essa história ainda dar certo? Assim, uma coisa que já está mal É, desenvolvida, você trabalha muito com empresa, por isso que eu estou pegando um pouquinho empresa, mas sim. como é que conserta uma coisa que já está mal encaminhada? Tem como? É difícil, né? Porque a empresa ela não vive só do telling, da história que ela conta. Ela tem que no dia a dia aplicar, né? Então as histórias precisam ser vividas também. E Uhum, o cliente ele vai julgar se o que foi vendido está sendo entregue e o que foi prometido para ele na prática realmente acontece. Então, se a empresa está sendo mal falada, normalmente não é só pelo que ela diz, mas é também pelo que ela entrega. Se não muda junto, uhum, dificilmente ela vai conseguir reverter. Agora, se o produto é bom, se o serviço é bom, se precisa de alguns ajustes e para mudar a percepção do dia a dia, e aí você ajusta também a história que vai ser contada, com um pouco de tempo, isso começa a ser revertido. Uma outra coisa que me passa na cabeça é que é, grande parte dos problemas que eu vejo de comunicação corporativa é porque a empresa ela está mais preocupada em se vender do que demonstrar que ela entende de fato a vida do cliente dela. Então, se uhum, ela mudar a perspectiva das histórias que ela conta e parar de falar de olha como eu sou bom, olha o que eu tenho, olha o que eu ofereço, olha como eu sou legal, olha para mim e começar a falar assim, olha, eu entendo você, você está vivendo isso, esses são os problemas, já pensou nisso, olha para onde você quer chegar lá e ela isso começa a ressoar, as pessoas olham e falam, nossa, ele está falando de mim e realmente esse sou eu. E aí o produto dela, o serviço dela ajudam a pessoa a viver as suas histórias, a sua jornada. A venda ela é consequência, né, do produto e do serviço e a empresa passa a ser vista muito mais como uma parceira de vida do cliente do que alguém que está tentando chegar lá para vender alguma coisa. uhum. Às vezes pode ser assim só só uma comunicação diferente, né? Trazer storytelling com os fundamentos pode ser transformador para a empresa também. Hum, Como você falou aí de perspectiva, né? De repente mudar o ângulo, mudar a perspectiva. Isso é muito interessante, porque a gente vê empresas, vamos supor, a Netflix, que é bem ativa no Twitter, no X, né? E a voz, né? O humor, a forma de escrever, né? Da Netflix, da personagem ali, ou da pessoa que está escrevendo, é um posicionamento de marca, né? Ela é engraçadinha, ela faz piadinha, ela, né, entende o seu público, adotando uma proximidade de forma de falar, de linguagem, né, para uhum, que uhum, ela traga e ela atraia, né, o público. Então, através do humor, através de se colocar junto e não
acima, né? Junto com o pessoal que está assistindo, de se colocar como, nossa, aquele seriado é legal, vamos, né, assistir, indicar. É como se fosse uma amiga, né, que está ali te indicando, Isso, te dando a indicação. Então, eu acho que esse tom também da voz da empresa, né, ou da personalidade da empresa, de comunicação da empresa também é importante para você saber comunicar com quem você quer comunicar de fato, né? perfeito, perfeito. O humor é muito legal porque o humor é a arte da humilhação, né? Ou você tá humilhando alguém ou você tá tirando sarro de si mesmo. E no caso da Netflix, eu vejo ela usar essa segunda opção, de tirar sarro de si mesmo. E ela, ou seja, ela pega uma fraqueza dela, ela entende o que talvez as pessoas estejam criticando e achando ruim, e ela assume como se ela fosse um usuário da plataforma e tira sarro de si mesmo. E aí a galera só vai lá e reage, isso aí, ainda bem que você sabe, né? Basicamente é isso. Em algum momento vocês vão resolver, mas ela não tenta ludibriar o cliente, não, a gente está trabalhando aqui para tentar resolver, não, assume, fala a verdade, e isso ressoa. As pessoas respeitam essa atitude, no final das contas, né? Então, o que muitas empresas achariam que seria uma fraqueza, um tiro no pé, falar mal de si mesmo, a Netflix usa com humor, né? Sim. Pro contrário, assim, para ser uma fortaleza, né? É muito legal. Legal. Eu tenho o Doc Comparato aqui no Brasil, que fala um pouquinho sobre o roteiro também, mas muito ligado a roteiro de novela, né, de personagens e tal. E eu Hum. lembro que quando eu estudava na faculdade, tinha uma professora que comentava, né, um ensinamento dele, em que falava, está acontecendo uma história, o protagonista não está deslanchando, não está dando certo, não ganhou a empatia do público, e você está lá no meio da novela, você tem 9 meses aí daquele, né, protagonista ainda para render aquela história. E aí ele falou assim: não, a grande estratégia nesse caso, para você reverter, é o seguinte: você faz o protagonista levar uma surra. Então, ele vira uma vítima, você ganha a empatia do público, você seta quem é o vilão, quem é o mocinho, coloca a mocinha, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Todo mundo com pena, cria uma atmosfera em que ele vai depois, né, com várias coisas, mas ele vai depois recuperar, né, ou né, fazer um payback aí de uma forma ética, respeitosa, não sei o quê, tendo né, toda a sua coisa, mas que você colocando nessa postura de vulnerabilidade, de vítima em certos momentos e tal, você consegue reverter um feeling, né, que de repente o público está tendo. Então, no caso ali da Netflix, você falou assim, assuma seus erros. Mas no caso ali de um roteiro, você tá, tipo, coloca a empatia, mostra que esse cara também esse personagem também é humano. E aí ganha o público através dessa estratégia. E aí ele colocava, é só dar porrada no principal, no protagonista, Uhum. e pronto, e fazer a revertida, e o pessoal já vai criar uma empatia, ele já vai ser um personagem um pouco mais forte nesse sentido de empatia, né? É É curioso, né? uma, Essas estratégias assim, né? uma nuance que é importante nessa estratégia é que tem que ter verdade, né? Uhum. Então, tipo, o personagem não pode apanhar por apanhar. Sim. Tem que apanhar se ele tiver que apanhar. Uhum. E quando apanhar, tem que apanhar bem, bem apanhado mesmo, porque não pode soar para a audiência de que é algo que jamais aconteceria. E em novela a gente vê isso direto, assim, né? E que sei lá, o protagonista tomando uma decisão de falar, dá licença, ninguém faria isso, que burro. Uhum. E ninguém gosta de acompanhar a história de um personagem com falta inteligência, né? Aí você fala, Sim. né, eu não tenho nada para aprender, ele só tá fazendo um monte de coisa sem noção, que ninguém faria. Então, então você tem que tentar bater no personagem, com certeza, porque vem traz conflito e a gente tem coisa para aprender e tudo mais, mas tem que ser verdadeiro, tem que ter verdade por trás. Se não tiver verdade por trás, a audiência abandona, sabe? Então, Tem que ser uma boa batida ali nele, tem que ser autêntico, ele tem que sair quebrado, tem que ser verdadeiro ali. exato.
o autógrafo do Maqui é Write the Truth, Aham. escreva a verdade. Justamente por isso, porque tem que ter verdade. Se soar Legal. mentira, aí a gente abandona. Legal o Aí que a gente você falou. pode falar de vários filmes e séries que eu já abandonei porque não fala a verdade, assim. Eu não consigo mais assistir nada de Casa de Papel, por exemplo. Assisti a primeira, adorei. A segunda foi pior, a terceira foi pior. Agora Berlim, eu não consegui, eu vi 2 episódios, eu não consegui nem. Não, fizeram um personagem ultra inteligente demais virar um bocó, entendeu? Eu falo, pô, Aham. não funciona mais pra mim, assim. Pode funcionar pra outras pessoas, mas eu fico revoltado. Mas não, mas eu também. Tem muitos filmes que eu falo assim, cara, o roteirista achou que tá achando que eu sou burra, né? Uhum, Tipo, como assim aconteceu isso? Calma aí, né? E você fala assim, cara, exato. é impossível esse personagem fazer isso nesse momento. Ou teve um salto de roteiro que não, né? Ele tá vindo, o personagem tá vindo um certo tipo de mindset, daqui a pouco muda Faz uma completamente. coisa nada a ver. E aí você fala, Isso eu não sou burro, eu tô aqui, também eu quero, acho que hoje em dia também, Rodrigo, tem muita, assim, muita coisa, você começa um filme, você fala assim, já sei o final, já, sabe, já, e a coisa falta não uma surpreende, originalidade, né? a coisa não surpreende, você fala, tá bom, vou ver, mas você queria um twist. Que eu acho que, né, uma das coisas que tem hoje em dia, se a gente pensar aí no tempo que a gente passa hoje em dia vendo um seriado, um filme, é muito mais do que antigamente. Eu fico assim horrorizada às vezes com a quantidade de tempo, se você coloca, né, no papel ou no celular assim. Vamos ver um seriado. 16 temporadas, não sei, né, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem seriados que eu saio assim e falo, cara, poderia ter sido um filme. Poderia ter sido um filme Poderia ter bom, sido um filme. forte e de 2 horas. Pronto. E foi um negócio de 8, 10, 20 horas que enrolou, né? Te enrolou. É, Então, esse sentimento que você falou tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico, e não pode achar que as pessoas não são inteligentes, né? A pessoa está ali, é inteligente, e você tem que tratá-la como tal. Eu sinto isso muito hoje em dia, quando termino, pelo menos, esses mini seriados, que tem assim, 10 horas, 8 horas. Fala, cara, poderia ter sido um filme maravilhoso. Só enrolou, é, enrolou, 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 e no final dá aquela acelerada e termina. E aí eu me sinto é. boba. Falei, caraca, perdi um tempo aqui e poderia ter sido muito melhor do que foi, né? Total, Mas total. entrando nesse papo, Rodrigo, assim, de qualidade versus quantidade, e hoje em dia que as pessoas, tipo, todo mundo parece, tem que fazer X stories, tem que fazer X postagens, Reels, não sei o quê. E as empresas também pensando nisso, né? E as famosas, os personagens criados, né? Os avatares, parece que tá todo mundo querendo mais. Como é que a gente regula isso no na história que a gente está contando, né? Do dia a dia da gente, né, do que a gente está querendo passar de mensagem, de qualidade e quantidade. Essa é uma pergunta complexa, porque tem assim, o que acontece hoje, o que a gente acha que poderia ser melhor, o que dá para fazer no meio disso tudo, mas, Aham. a minha visão é o seguinte, é, as redes sociais ditaram um ritmo por causa dos algoritmos. Para que as pessoas tivessem sucesso, quantidade era necessária. Muitos artistas que trabalham com arte, ao ver a galera fazendo dancinha no TikTok, coisas super, muito mais simples do que eles fariam e tudo mais, tendo mais sucesso do que quando eles colocavam alguma coisa mais, com maior qualidade e tudo mais, pode doer a princípio, né, para o Uhum. artista, porque, obviamente, ninguém gosta de não ser reconhecido, né, por um trabalho levou muito tempo e tem muito conhecimento aplicado e tudo mais, perante a uma dancinha de TikTok. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os algoritmos, por outro lado, estão abrindo novas formas de se fazer, de se criar conteúdo, e de se consumir conteúdo e de criar histórias. Então, Uhum. não acho que tem um lado negativo, que é a régua da qualidade baixou, mas tem um lado positivo que as oportunidades se abriram. Então, eu gosto de ver com esses dois olhos. Antes eu só metia o pau, falava, eu não acredito, eu fico aqui gerando conteúdo, e as dancinhas bombando, e ninguém vê o meu trabalho. Ficava muito bravo.
mas depois eu comecei a perceber que existe oportunidade aí. Uhum. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, a gente está migrando para um mundo onde isso vai se intensificar, porque com inteligência artificial, conteúdo tende a ser infinito, né? Já é infinito. Se você abrir o seu feed do Instagram e rodar, vai rodar infinito, não vai acabar mais. Sim, verdade. Então tem conteúdo infinito, vai ser mais infinito ainda, e ainda vai ser pior, né? Porque a gente não vai saber nem se o conteúdo é verdadeiro. Então, se é deepfake, se aquilo é uma máquina, se é uma pessoa que está por trás. Então, nesse lugar, eu acho que existe uma oportunidade gigantesca para curadores e construção de comunidade. Eu acho que as pessoas vão procurar os lugares onde elas podem confiar e onde vai ter filtrado aquilo que elas têm mais interesse. Então, Uhum. eu acho que o papel da curadoria e da construção de comunidades no mundo atual, ele é muito importante. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí. Cada vez mais essas ferramentas de rede social, elas servem para, eu acho que elas são super fundamentais para a sociedade hoje em dia, mas para atrair atenção. Você vai Uhum. lá pescar, mas você precisa tirar as pessoas de lá e trazer para um outro ambiente o mais rápido possível. E começar a construir relações mais profundas e de confiança fora das redes. E aí, a partir do momento que elas saem das redes, aí é outro jogo. Aí não é mais chamar a atenção, e sim reter a atenção das pessoas lá dentro e a partir da... Não é só reter a atenção, né? É criar relacionamento, o quanto mais Uhum. profundo, melhor. Então, é quase como se fosse o tipo funil, né? Então, você tem o topo de funil nas redes sociais e você pode ir aprofundando até onde você conseguir, assim. Então, mais ou menos por aí. Não sei se respondi um pouquinho, assim. Não, legal. E você começou a tocar num ponto muito importante, que é uma comunidade em que você sente ali parte de algo maior, que você sente que você tem uma voz ali dentro também, e que você Uhum, sente que ali tem um interesse em comum. Então, a questão da curadoria que você falou, né? Então, hoje, como a gente está falando de qualidade versus quantidade, existe muito ruído, existe muita coisa, e tudo na vida é interessante. Se você for é, estudar, vamos supor, até estou tomando um café, se você for estudar o grão do café e como é que o grão do café pode ser utilizado, tudo você pode, é um mundo, né, que você o pode mundo. estudar, adentrar, então tudo é interessante. Mas Sim. para a gente, o que que é para o Rodrigo, né? O que que é para a Marcela o interessante? E aí a gente tem que ter essa curadoria para lapidar, né? Para reduzir de repente esse funil de informação e para ficar um Uhum, interessante mesmo, que você se enriquece, o que você pode, né, sair de lá sendo melhor, né? E entendendo melhor a vida, né? E aí a perfeito. gente chega nesse ponto da comunidade que eu queria perguntar para você. Você que aí tem a comunidade ECOA, né? A comunidade Sim. Web3, como é que é esse desafio, assim, na prática, assim, para você com a comunidade ECOA? A comunidade de Cu, ela nasceu de uma ideia de juntar pessoas super talentosas do universo de storytelling e arte, é, mas ela nasceu sem um propósito claro. A gente queria juntar as pessoas porque a gente sabia que as pessoas precisavam de ajuda. E a gente entrou na missão de descobrir enquanto a gente estava com o avião no ar, né? Aham, Quando eu mergulhei em Web3 e comecei a estudar a criação de DAOs, né, que são organizações descentralizadas, é, veio a ideia de pensar em co-criar com essa comunidade projetos autorais de personagens e histórias, onde a gente é co-dono daquilo que a gente co-cria. uhum, E daí nasceu, por exemplo, um projeto chamado Frequency, onde até hoje a gente está desenvolvendo propriedade intelectual junto e a gente é co-dono. É, então, o processo de construção de comunidade para a gente foi muito experimental e a gente aprendeu tanta coisa legal, desde o que significa construir comunidade, uhum. porque não é só um grupo de pessoas, um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, um grupo no Telegram, só isso, onde um fala e o outro ouve, isso não é comunidade, isso é um grupo de comunicação. Sim.
Então, o que significa de fato comunidade? Então, a gente foi, na hora de estudar, a gente foi estudando, né, como funcionam cidades, por que São Paulo atrai tantas pessoas, né, para viver nesse grande espaço físico, comunidades religiosas, o que elas têm que formam, que, que justificam a formação de comunidade de fato. Então, por exemplo, vou pegar uma comunidade religiosa, pode ter um espaço para viver, né, uma terra para viver, pode ter crenças e valores alinhados, pode ter uma moeda própria, pode ter é, comida típica, música típica, pode ter, né, tanta coisa. Olha quantas coisas podem ajudar uma comunidade a se formar, e todas elas estão co-criadas. Então, não é alguém que cria para os outros. Ah, vou criar aqui uma coisa para vocês aí. E aí espera que as pessoas todo mundo vai sair usando e agora sim, que legal. A vida não é assim. Aham. As pessoas precisam botar a mão na massa juntas, porque aquilo passa a ter muito mais significado quando você faz junto com alguém, né? Então a gente começou a perceber, putz, para ser comunidade de fato, as pessoas têm que fazer coisas juntas. Aí a gente tentou fazer é, uma área educacional dentro da ECOA, acabou não funcionando. A gente tentou fazer uma área de healing, né, de cura, e acabou não indo muito longe. Mas o que uniu o projeto? Então, a gente pegou o que funcionou, né, que é a paixão, é o ofício das pessoas criar histórias e tudo mais, e usou o tempo delas para criar coisas que têm muito significado para a gente hoje. Assim. Então, muitos aprendizados assim, na construção de comunidades. Uhum. Sim, eu acho que o grande desafio é esse, colocar as pessoas juntas é até fácil, né? As pessoas estão É. lá juntas, todos gostam de criatividade, de arte. Agora, fazer com que aquilo tenha uma atração, né, em que a pessoa se entenda como parte e atue ali dentro, né? Porque é importante que cada um se coloque, né, os seus pensamentos, troque ideias, sugira, né, projetos ou até inicie projetos, né, Uhum. ali dentro e que aquilo comece a tomar movimento ou tomar forma por si, né? Eu acho que esse gatilho, esse movimento de um automovimento da comunidade em si, que é o grande desafio aí do líder ou quem tá guiando de repente essa comunidade, né? Quem iniciou de repente essa comunidade. Super, super. E tem tantos indicadores que você pode usar para perceber se está funcionando, se não está funcionando, se você está virando uma comunidade, se ainda não. E chega a ser uma ciência, na verdade. Não é uma. Daria para fazer uma faculdade, como construir comunidades e que teria conteúdo para estudar. Por exemplo, né, toda comunidade precisa ter uma grande missão. As pessoas se conectam, né, com a missão, uma missão comum, todo mundo acredita, ela precisa ser Uhum. grande o suficiente para nos guiar durante um bom tempo ou para sempre. Precisa ter crenças e valores compartilhados, que está muito baseado em como a gente vai chegar quais são os valores que a gente usa aqui para tomar decisão, para chegar no objetivo que a gente quer. Uhum. É, eu acho que um fator de descoberta dentro da Eco é identidade e autenticidade é fundamental para essa marca. Então, as pessoas usariam a camiseta, né? É o teste da camiseta, né? As pessoas Aham. usariam a camiseta da sua comunidade ou não, né? Então, é uma coisa que você pode usar para medir. É, os primeiros membros que entram são fundamentais, porque eles Uhum. são os primeiros a absorver as crenças, os valores, os objetivos, é, a forma como as coisas acontecem lá dentro, e são eles que vão ensinar os próximos que vão entrar. Então, se você abrir, entra aqui na minha comunidade, na rede social, sem filtro, a chance de você pegar Aham. pessoas que não estão alinhadas com suas crenças e valores e tudo mais é muito grande. Então, a chance Sim. disso prosperar no futuro é muito pequena. Então, eu sou um grande defensor de fazer a entrada filtrada.
sempre Hum. não aberto. Por quê? Principalmente no começo, porque você precisa criar essa cultura, né, da sua comunidade. E aí tem vários mecanismos que aí é mais prático, assim, mas de como é que as pessoas entram, a experiência de entrada, o onboarding, é um pilar fundamental. Como as pessoas se coordenam, como elas se comunicam no dia a dia, como elas realizam os projetos juntos, né? Quais são as ferramentas que são utilizadas. É Uhum. Discord, é WhatsApp, é Zoom, tem uma plataforma específica, a gente vai usar um Notion, um Miro, onde as coisas acontecem, né? É físico, né? Governança, por exemplo. Então, quem toma a decisão no final das contas, como comunidade, é mais horizontalizado. Então, não tem essa Uhum. hierarquia de, tá aqui o chefe toma todas as decisões. Não, se é a comunidade precisa aprovar. Mas e quando chega em impasses? Como é que se resolve? Né? Então, uma mínima hierarquia precisa ter. Então, o que a gente chama de governança é principalmente relacionada a como a gente toma a decisão juntos. E como a gente faz com que essa comunidade prospere. E isso tem a Uhum. ver com dinheiro também, não é só com dinheiro, mas produzir algo de valor para o mundo Uhum. perceber e nos recompensar, gira energia. Né? Dinheiro nesse lugar é energia. Então, se a gente consegue atrair dinheiro para dentro da comunidade e distribuir internamente para motivar as pessoas a continuarem na missão, eu acho que é fundamental também. Então, como é essa compensação? Quando entra R$ 1 milhão, como é que isso é dividido? Como a Uhum. gente. Isso tudo vai para as pessoas, ou a gente vai reservar uma parte para projetos, ou vai fazer uma melhoria, a gente toma essa decisão, volta para a governança. Então, esses 4 pilares, né? Onboarding, governança, coordenação e compensação, eles são pilares que, se você não está atento e não estuda, uma hora vai fazer falta, uma hora você vai bater a cara na parede e vai aprender, né? E tá tudo bem. Uhum. E aí você consegue começar a construir a comunidade, assim. São coisas que às vezes a gente pensa, né, numa comunidade e tal, mas a gente não tem noção, né, da estrutura, até de decisões que tem que ter dentro, né, das hierarquias, como é que funciona, quem bate o martelo, né, em certas situações que tem que decidir, né, de planejamento, de projetos, né, de ações. Mas você falando do onboard, eu me lembrei quando vocês divulgaram pela EPOA, né? Fizeram um story, mandaram quem tiver interesse de entrar, tem um formulário para você preencher. E aí eu já seguia a EPOA, falei, vou preencher todo o formulário, com o que eu fazia, minha formação, minha área de interesse, né, e tudo mais, os meus projetos e tal. E depois recebi um contato de uma pessoa da EPOA para marcar uma reunião para conversar melhor sobre né, minha etapa de vida, o que eu estava fazendo, quais eram os projetos, né, qual era o meu dia a dia, né, no meu trabalho e tal. Conversei com essa pessoa, depois ele falou assim, não, você passou, e aí vai ter então uma reunião de onboarding, né, em que vai ter, todo mundo que vai estar entrando naquele período, vai ter uma reunião tipo de boas-vindas e também setar as expectativas e as regras, né, então todo mundo entrando ali para... Então vocês fizeram filtros, né, passamos nesse funil, né, para Uhum. ver se tinha, na verdade, um mesmo mindset, uma mesma afinidade, um mesmo desejo de estar ali, né? Isso filtra, né, a grande boca desse funil. E como você falou, os primeiros são muito importantes, porque de repente é ali que vai propagar e que vai se fixar a cultura também, né? Uhum. Você Uhum. ter pessoas que estão no mesma fluência ou frequência que você, aquilo vai ressoar depois melhor, né? Exato. Tem um termo que eu gosto muito que é Engineering Serendipity, né? Então, serendipidade, para quem não sabe, muita gente confunde com um acaso, né? Um Uhum. acaso aconteceu e foi muito legal e tudo mais. Mas serendipidade parte do princípio de que não é só o acaso, as pessoas estavam preparadas para viver aquilo ou se conhecer naquele lugar, naquele momento e tudo mais. Uhum. E o que a gente pensa ao fazer esse processo é como a gente aumenta as chances de serendipidade acontecer. Então, é muito mais poderoso
eu filtrar através de crenças, valores, atividades, interesses, curiosidades, as pessoas, e botar pessoas que não se conhecem, mas que têm todas essas características juntas, e esperar que alguma coisa aconteça, do que abrir para um monte de gente que talvez tenha curiosidades e valores diferentes e esperar que alguma coisa vai acontecer. Então, Aham. por exemplo, dentro da ECOA nasceram sociedades, empresas. Eu sei que hoje tem gente que trabalha na produtora do outro até hoje, desde 2 anos atrás. Tem o projeto da Frequency que roda, tem o projeto do Manifesto que roda, tem o projeto do Five Unity que roda. Enfim, tem vários projetos que acontecem. E a gente tem um grupo no WhatsApp, que tá lá dentro. Ele tá paradão. Sim. Ele tá paradão. A gente Aham. decidiu que a gente não queria ficar perturbando as pessoas sem um propósito claro. Mas isso não significa que a comunidade desapareceu. A comunidade Aham. é a conexão das pessoas. E enquanto elas estão conectadas e fazendo coisas juntos, a comunidade existe. Elas se conheceram por causa da ECOA. Muitos dos projetos estão dentro da ECOA. Então quando a gente também tira essa cabeça de que a comunidade é um Telegram, um WhatsApp, um grupo no Facebook, a gente também tira a responsabilidade da ferramenta. A comunidade Uhum. não depende da ferramenta. É a ferramenta que precisa de alguém para Sei. usar. Né? Então, É, 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 essa isso que mentalidade você é falou é diferente. legal. Sim. É. Estou pensando aqui, Rodrigo, ontem eu fiz uma entrevista com o Ronaldo, que é um dos organizadores do Urban Sketchers. São pessoas que vão na rua com o seu caderninho, né, o seu papel, tinta, né, aquarela e desenham juntos, né? E aí eu fiquei, nossa, eu falei, gente, que impressionante, né? As pessoas se encontram para desenhar e para estarem juntos em comunidade, né? A comunidade ali do Urban Sketchers. E perguntei qual que é a representatividade do Brasil, porque é uma ação mundial, né? Existe em vários locais do mundo, vários países. Eu falei assim, como é que é no Brasil, né? E ele falou assim, olha, o Brasil é o segundo em Urban Sketchers, tem 50 grupos de Urban Sketchers no Brasil, diversas cidades, e o impressionante do Brasil, em questão disso, dessas comunidades ficarem fortes e tal, é que em muitos lugares do mundo os encontros são uma vez por mês, o que é até uma média muito boa, né? Mas no Brasil, ele falou, tem cidades em que é uma vez por semana, é todo final de semana. E eu falei, nossa, né, Demais. como é que, né? Tipo, é muito, é quase tipo, vou lá encontrar a família pro almoço de domingo, né? É quase Uhum, uma questão de uns laços fortes que perspassam aí a questão de tô indo encontrar para desenhar. uhum, Se uhum. tornaram laços de amizade, de família, né? E que o Como virou negócio tomou outra importante proporção. isso, né? Como isso vira Exatamente, aquilo faz importante, né? parte. Nossa, é muito louco. Legal, e eu fiquei, agora que você está falando, eu falei, gente, é impressionante, né, que uma coisa em comum fez algo que passou muito disso, né, é muito mais do que sentar e desenhar juntos ao ar livre, né, é muito mais, é criar famílias, é trocar experiências, é congregar, né, e eu acho que a comunidade, quando ela chega assim, num nível que você falou, não é ferramenta, não é ferramenta, é só a forma da pessoa se encontrar de repente, mas está dentro da pessoa, né? É muito do desejo. Ela está pensando toda hora, Uhum, né? O que que a Co está fazendo? Qual projeto, não sei o quê? Ou quando é que a gente vai se encontrar? Quando é que não vai? Quando é que a gente vai poder ter um momento, nem que seja no Zoom, né? Para uhum. trocar experiência. Está ali, aquilo ali dentro, né? Isso que é muito legal hoje em dia, muito necessário também que eu vejo, Demais. né? Não, super legal isso. É. É, é isso. Se você cria projetos e trabalhos e atividades que envolvem a verdade, envolvem as crenças e valores e as pessoas compartilham disso, isso passa a ter significado, passou a ter significado, passou a ser importante. E elas vão dar atenção por isso, e elas vão se dedicar àquilo porque elas acreditam naquilo. Então, a comunidade é sobre isso, no final das contas. Legal. E já que você comentou um pouquinho sobre a Frequency, que é um dos projetos criados, né, dentro da ECOA, fala um pouquinho sobre esse projeto, o que que é esse projeto, para a gente entender o que realmente saiu dali, virou realidade, está acontecendo. Ah, legal. O projeto da Frequency foi o primeiro grande projeto da ECOA.
onde a gente trouxe a ideia de co-criar uma propriedade intelectual junto. Ela tinha que nascer Uhum. de algum lugar e nasceu da cabeça do Anderson Marransky, que é um diretor de animação, que produziu Super Drags, né, fez Animalu no passado dele, que são IPs que ficaram famosos. E aí ele falou, cara, eu tenho uma ideia de fazer uma banda em animação digital e eles são de outro planeta, e ele pitchou a ideia. E eu falei, tá aí, golaço. Música, animação, personagem, história, tudo a ver, eu acho que tem Aham. potencial. Vamos ver se mais alguém se interessa. E um monte de gente se interessou. Só que antes de ganhar corpo, antes de ter um nome, antes da banda ter um nome, antes de ter nome de personagens e tudo mais, a Seara me procurou, a Seara de comida, falou, a gente está indo pro Rock in Rio e a gente queria fazer projetos de inovação, levar personagens para o metaverso e trabalhar com NFTs e Web3, e falava que você trabalha com isso. Eu falei, então, a gente tem uma banda, não quer levar uma banda pro Rock in Rio, né? Aham. pro metaverso? E aí a gente conseguiu É só um encaixar pouquinho diferente essa banda, veio de outro mundo. veio de outro planeta e tal. E eles abraçaram a ideia e aí nasceu o IP já com uma receita, né, do projeto para a Seara. A gente ficou com 100% da propriedade intelectual, então a gente não vendeu para eles nada. A gente licenciou personagens para ir para esse metaverso e a gente teve que produzir eles Aham. 3D, 2D, criou conteúdo nas redes sociais e foi um grande projeto que envolveu 40 pessoas, criou um marketplace de NFTs, levou as NFTs para o metaverso, era em collab dos personagens com a Seara. Enfim, tiveram algumas atividades nesse metaverso, onde a gente levou uma DJ da banda lá para tocar, e a gente teve que produzir Aham. um hit. A gente criou um hit junto com os produtores de Anitta, de Glória Groove, Pablo Vittar, os mesmos produtores que produzem eles, criaram a música pra gente, e a música é sensacional. E aí a gente deu vida. Uma vez que passa o projeto, a gente percebeu que a gente precisava, antes de encarar novos projetos, amadurecer a história, os personagens, que estava tudo muito cru, e aí a marca queria mexer em Aham. tudo, assim, nome de personagem, roupa, não sei o quê. Não é bem assim, né? Isso já estava idealizado de um jeito, mas não tinha vida. Então a gente deu vida para uma sala de roteiro que acontece semanalmente, e recentemente a gente está streamando a sala de roteiro na Twitch. E é a primeira sala de roteiro streamada do planeta, né? Porque todas as salas de roteiro nos grandes, dentro de uma Netflix, de uma Disney da vida, de uma Globo da vida, é fechada a sete chaves, né? Não pode, Aham. ninguém pode falar a respeito, senão alguém pode roubar a ideia e, enfim, interferir. E a gente está confiando à audiência a participação. Venha participar, venha co-criar e tudo mais. Então, hoje a gente tem fãs que acompanham e a gente tem, às vezes, escrever uma cena para a história que a gente está fazendo, e aí o fã escreve e manda para a gente, e a gente lê Aham. ao vivo. Então a gente começa a perceber que o quanto as pessoas gostariam de participar do processo, o quanto eles se importam com a propriedade intelectual que a gente está criando, os personagens, as histórias. E no futuro breve a gente quer permitir que eles peguem um token nosso, né, e aí entra a parte de Web3, que Aham. tem ali, que dá a licença para ele criar produtos e, por exemplo, um quadrinho, um filme, um game ou alguma coisa do tipo e monetizar pagando royalties da marca. Só isso. Então, o projeto ele entra em Web3 nesse lugar de licenciamento de propriedade intelectual para que as pessoas empreendam em cima dessa propriedade intelectual. Ah, que legal. Tanto, né, o Frequency quanto os encontros, né, do Twitch também. E eu sinto que em tudo que você fala, né, e em tudo que é feito pela ECO, os projetos de vocês, tem essa preocupação, né, como incluir e como ouvir, né, como Uhum. dar voz a quem está lá participando, ou puramente aos ouvintes, a quem tá lá ouvindo vocês conversando, mas essa preocupação eu vejo muito forte, né? Como incluir aquilo, é como, tipo, tirar esse cara da plateia e como eu coloco ele no palco, nem que seja por um pouco, né, tempo, para ele também ter uma voz, ter outra perspectiva e a gente ir trocando, né? Isso é muito importante. Você mexe com a posição da sua plateia e não deixa ela
ser somente plateia, permitindo, se ela quiser, entrar no palco com você, pegar aquela guitarra, tocar um pouquinho, né, e depois voltar para a plateia e ter essa transição de quem está no palco, né? Exato, Isso é exato, porque interessante. pensa comigo, a gente é artista, a gente sabe como é difícil viver da nossa arte, a gente começou o nosso papo falando disso. Por Aham. que que é difícil, né? Sim. A gente tem a crença de que para ser próspero a gente precisa ter dinheiro, e aí a gente segue o dinheiro como artista. Uhum. Então, ou a gente procura um emprego, ou a gente faz freelancer, ou a gente faz crowdfunding, ou a gente procura investimento, ou pega subsídio, né? Ou abre uma agência Sim. e tenta atender cliente. Então, as formas que o artista consegue, é, o que ele consegue fazer para conseguir dinheiro, na busca de ter Aham. liberdade para criar os meus projetos originais. Isso é uma grande armadilha na minha visão. Por quê? Quando você está trabalhando para alguém, seja por um trabalho, né, ou um freelancer, o IP não é seu. Então, Uhum. todo o valor que vai ser gerado pelo seu trabalho vai ser colhido por outra pessoa. Quando você pega dinheiro de investidor ou até mesmo crowdfunding, ele é um dinheiro pontual. Ele vai te dar liberdade para fazer um Uhum. projeto. Terminou o projeto, você vai precisar de novo de outro. Se esse projeto não acaba não tendo sustentabilidade a longo prazo financeiro, né? Todas essas alternativas passam ou por você vender seu tempo, aí você não vai ter tempo para fazer, ou vai vender sua propriedade intelectual. O que eu acredito que a gente está vivendo melhor época da história para ser artista, porque com novas tecnologias como o blockchain, fica mais fácil a gente garantir a nossa o ownership, né? A propriedade daquilo que a gente cria. E com esse movimento cultural de criação de comunidade, essa tendência que a gente falou, que a gente acredita que vai ser vai ser a regra daqui para frente, né? Curadoria e comunidade, usar o poder da comunidade para empreender junto em cima dessa propriedade intelectual. Então, por que eu não posso confiar a Uhum. 1.000 pessoas criarem uma versão da música da minha propriedade intelectual, se sentir pertencente, incluir, e elas divulgarem isso? Isso acaba virando marketing também, óbvio, mas não é um marketing pago, é um marketing porque as pessoas são apaixonadas, porque eles acreditam. Uhum. É, então, por que não fazer dessa maneira? E fazer o IP virar valioso? Porque aí, se eu sou codono de um IP valioso, aí eu posso bater na marca, uma Netflix, e falar: quer fazer um filme? Só que não é 100% seu, né? Porque a gente já Uhum. tem valor, tem público, a gente já faz receita, a gente não depende de você. E aí ele Sim. faz o filme e isso vai mainstream. E aí todo mundo colhe. Então, eu acredito que esse caminho de olhar a sua propriedade intelectual como uma plataforma, onde as pessoas se plugam para fazer coisas juntas. A comunidade como uma forma de mídia, né? Uma forma de... todo mundo vai nas redes sociais para consumir. Todo mundo vai nas Uhum. comunidades para consumir. Então, usar a comunidade como mídia e usar a tecnologia como meio para alavancar essa propriedade intelectual, eu acho que esse é o futuro eu acho que esse é o futuro da indústria de mídia e entretenimento. Então isso é por isso que a gente está fazendo dessa maneira. Eu quero realmente que o fã olhe e fale assim, não, eu sou mais que um consumidor aqui, eu posso falar, eu tenho voz ativa, eu quero participar. Sim, Uhum. sim, venha participar. É exatamente o que a gente quer. Então, para você, se você pensa daqui a 5, 10 anos, que é muito tempo aí, pela velocidade galopante, né, das tendências, das novidades aí de blockchain, NFT, Web3, você acha que essa é a grande tendência? Royalty divididos, o cara sentir que está participando, você fazer uma coisa em conjunto com, né, em diversas mãos, vamos dizer assim, mas Uhum. você vê mais alguma coisa como tendência dessa nova questão de Web3 para o artista ou para o criativo? Vamos lá. Essa questão de construir em comunidade, eu não sei se ela chega a ser uma tendência onde todo mundo vai fazer. Eu acho que todo mundo vai ter a oportunidade Uhum. de encontrar e poder contribuir e tudo mais, mas não tenho certeza se é uma tendência.
mas eu vejo como uma boa estratégia dos grandes projetos que vão explodir no futuro e que vão fazer criadores serem prósperos. De tendência mesmo, eu vejo mixed realities, então spatial computing, VR, AR, tornando cada vez mais presentes dentro do nosso dia a dia. Eu acho que isso é um passo por que a gente chama de metaverso. Os Uhum. gamings também contribuem muito para essa realidade imersiva. E as experiências que acontecem com essas tecnologias vão ser criadas por artistas e criadores. Então, como a gente vai criar esse mundo virtual? Alguém vai ter que desenhar, alguém vai ter que criar os personagens, alguém vai pensar as experiências. E vai ser um mundo infinito e o Uhum. tempo inteiro ele vai estar sendo renovado. E assim como a gente criou os prédios e ruas e tudo, escolas e tudo mais, quem vai ser responsável por criar essas novas cidades são os artistas. E a gente precisa encontrar um jeito de entregar de volta o valor para quem criou aquilo. A gente tem essa oportunidade hoje. Então, se as pessoas que construíram as cidades, né, as pessoas que botaram a mão na massa mesmo, pedreiro, os tratores, as pessoas que dirigiam os tratores, as pessoas não colheram o valor que elas geraram. Uhum. E eu acho isso injusto, por exemplo. Então, a gente não consegue garantir para os artistas e criadores que vão construir esses novos mundos virtuais de capturar o valor de volta. Blockchain permite isso. Então, eu sei quem criou o quê e se aquilo está monetizando, eu consigo distribuir o valor. Então, eu vejo isso como tendência também. Trouxe uma palhinha também aqui de outras tendências. Blockchain vai estar por aí, mas vai ser invisível. Eu acho que blockchain vai desencadear experiências que a gente nunca viu antes. Então, porque eu sou holder, né, eu sou dono de uma NFT, eu vou ter acesso a certas experiências que ninguém mais vai ter, e isso vai ser seamless. Entendi. As pessoas não vão. Por exemplo, você vai para um parque da Disney, se você tiver a coleção dos seus personagens em NFTs, você vai ter experiências diferenciadas pelos personagens que você coleciona, porque eles vão entender que você é um super fã daquilo especificamente. Então, isso é um exemplo, né? Eu acho que isso é uma tendência forte e a Disney está investindo muito nisso. Acho que ativos digitais no nível subatômico, então vão existir. Então você vai poder colecionar a varinha do Harry Potter. Você não vai colecionar uma NFT do mundo Harry Potter. Você vai colecionar o Aham. boné do seu jogador favorito. Você vai é, é, os ativos digitais eles vão estar divididos em níveis subatômicos. Eu acho que isso vai tornar uma economia criativa muito mais líquida. Então a gente vai ver dinheiro fluindo em quantidades muito menores, mas em volumes muito maiores. Acho que Entendi. isso é uma tendência. É, a, Enfim, eu acho que isso tem a ver com o que eu já falei, mas o valor que vai ser gerado vai ser melhor distribuído. Acho que vai ser mais justo é, no futuro, a distribuição de valor. Eu acho que essa tendência da velha era de com grandes conglomerados e muito verticalizado, ele já é ultrapassado. Acho que vai ser muito mais horizontalizado o futuro. E é isso. Eu acho que de tendências são as que eu vejo por aí. Legal. Eu acho que assim, em poucos momentos da vida nós temos a oportunidade de estar no início, né? Naquela momento semente de grandes revoluções que vão alterar a forma como a gente vive, como a gente interage, a gente se entende. Eu tenho 40 anos, mas acredito que a gente tenha mais ou menos a mesma, né, faixa etária. Sim. Eu me lembro eu ganhei meu primeiro celular quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para fazer o colégio, me mudei sozinha do interior de Minas e ganhei por segurança. Meu pai falou assim: olha, vai, leva o celular porque você está sozinha na cidade grande, a gente está, sei lá, quantas horas de distância, você vai ficar sozinha e ganha seu celular. E eu já estava quase na faculdade. Sim. E eu lembro, se a gente vai mais para trás ainda, eu lembro quando eu era criancinha, não tinha controle remoto. Eu era o controle remoto da casa. Vai lá, muda de Globo para SBT, para Record, para não sei o quê, e eu ia lá mudar. E só na nossa geração, né, a gente viu aí muitas evoluções, né?
Sim, E nós fizemos parte de grandes mudanças, né? O celular na nossa mão, hoje a gente tem muito mais de tecnologia do que o primeiro cara que pisou na Lua. Na nossa mão, a gente tem um banco, a calculadora, a nossa agenda, né? Tem até um vídeo interessante que tira tudo que está na nossa mesa, né? A agenda, o relógio, né? A calculadora, e vai botando tudo dentro do celular. E esse é o poder que a gente tem com a gente o tempo é, todo, né? Onde a gente quer que vá. E agora, com a Web3, um novo momento em que eu acho que tem muita gente perdida, como eu, muita gente com uhum, ponto de interrogação na cabeça, tipo, o que que vai ser, né? O que que realmente vai ser na prática? Como vai mudar? E eu acho que muita gente se pergunta, né, independente de que fase ou quão, né, próximo disso ou não está, mas uma coisa é certa, não tem volta, e muito igual. se você não adotar, aquilo vai fazer você adotar em algum momento da sua vida e Uhum, vai mudar a forma como a gente se entende, se vê e principalmente interage. Isso é, é a coisa mais certa que tem. Agora, é. como é a grande questão, né, Rodrigo? Muitos bilhões de dólares foram investidos nos últimos 2 anos nesse lugar e as empresas estão nascendo, as soluções estão sendo construídas. Então, Uhum. não vai ser do dia para a noite, mas nos próximos anos a gente vai ser impactado pela tecnologia. E Sim, o que aconteceu, na minha opinião, é, foi que a gente teve uma euforia de ver as possibilidades, mas o timing delas se realizarem não é o mesmo. sim. E aí veio a frustração, e muita gente que entrou nesse mercado entrou de maneira especulativa, é, e não interessada realmente na revolução que isso pode ter na vida das pessoas. E Uhum. essas pessoas foram embora, porque viram que não ia dar para ganhar dinheiro agora nisso. Elas vão voltar, elas vão estar por aí, mas não quer dizer que a Web3 morreu, simplesmente está sendo construída. E é um pouco do que a gente estava falando. A Disney está usando. E Aham. quando você pega grandes empresas dessas, levando para os parques, ou para suas experiências com o cliente, com incentivos que vão fazer você desejar entrar, isso vai mudar o mundo, com certeza. Assim como o e-mail mudou, né? A gente não entendia por que a Aham. gente tinha que ter nome, arroba, o AOL, o UOL. Qual que eu tenho Aham. que escolher? Não, você escolhe um. Mas o que é cada um desses? São os servidores. O que é servidor? A gente também não entendia. Mas a gente Sim. queria se comunicar online. E para se comunicar online, a gente precisava de um e-mail. E aí a gente, por causa do incentivo, a gente, mesmo sem entender muito bem, começou Aham. a adotar. Eu acho que quando os incentivos forem bons o suficiente na Web3, as pessoas não vão ligar para como é que cria uma carteira? O que é esse número? Como funciona? Não, se o incentivo for legal, todo mundo vai aprender a usar. Então, eu sou bem otimista assim, com esse assunto. Ai, que bom. Rodrigo, vamos agora para as rapidinhas, aquelas perguntas rapidinhas ao final de conselho, Boa. e referências. Queria te perguntar quais são as grandes referências assim no mercado para você, que você segue, olha, vê, come, né? Tudo que a pessoa coloca de conteúdo, você está lá sempre querendo. Quem são essas pessoas que te guiam nos pensamentos ou que te ajudam a refletir sobre tudo isso? Boa pergunta. Eu tenho 3 nomes que me acompanham já há muitos anos. Tem muitos que entram e Aham, desaparecem, mas tem 3 que eu acompanho nos últimos 4, 5 anos. Um é a Li Jin, que é uma artista barra investidora de Web3, é, e toda a filosofia do que representa a Web3 para o mundo, eu bebi dela, assim, em grande parte. Segunda pessoa, Greg Eisenberg, e toda a filosofia de construção de comunidade, em grande parte é. veio dele. E o Naval Ravikant, como um empreendedor barra investidor barra filósofo, Aham. eu acho muito legal os insights dele de como a gente pode se tornar mais próspero na vida, assim. Então, é uma mistura dessas coisas, desses 3. O Naval, a gente tem até um vídeo aqui no canal em que a gente faz um resumão, uma resenha do livro dele, né?
Mas, muito ao Almanaque de Naval Ravikant, não foi escrito por ele, sim, mas é um compilado, né, dos ensinamentos, dos twitters, né, dele, mas o How impressionante, to né? Get Rich Without Getting Lucky, né? Esse daí, né? É, Hum. Legal, é legal. Demais. impressionante o cara com. Todo mundo fala, né, de dinheiro, de felicidade, são temas até batidos, mas o jeito que ele abordou certas coisas ali, realmente, de uma forma rápida, prática, né, tipo, um tweet é um negócio rapidinho, e como é que aquilo tomou uma proporção que você consegue entender certas coisas por uma outra ótica. Ele realmente é uma ótima referência. Os outros Eu eu não como, conheço. Vou pesquisar. legal, legal. Eu te mando aí para você disponibilizar para a galera também. Só um comentário. Maravilha. Essa semana eu comecei a gravar uns conteúdos que são baseados nesse conteúdo do Naval, para Aham. tentar traduzir ainda mais para o universo dos artistas e criadores. Ah, legal. Então, Interessante. tipo, é assumidamente aberto, que é baseado nesses tweets dele, mas eu pego e falo assim, como o que isso significa na vida de um creator, ou de Aham. um artista de história? E aí eu tento descer um pouquinho mais, assim, e já já vai sair nas redes sociais também. Ah, legal. Vou assistir com certeza. Já vou estar aqui esperando. E se você pudesse sentar com algum deles, esses que você citou, e fazer uma pergunta, tomar um cafezinho, fazer uma pergunta, qual que seria a sua curiosidade? O que você gostaria de entender? Hoje, por causa dos meus empreendimentos aqui, eu tô com um olhar muito curioso, uma coisa muito particular, específica, e eu acho que eu usaria esse momento com eles para falar sobre esse assunto. Eu acho Aham. que a gente está criando uma plataforma para as pessoas conseguirem documentar seus personagens e histórias de ficção e tudo mais. E aí eu comecei a me questionar quem são as pessoas que têm personagens e histórias dentro de si que querem contar. E não são só escritores e ilustradores e tudo mais. Eu acredito que todo mundo tem um universo de ficção Uhum. dentro de si. Muitos pensam em como botar isso para fora, mas muitos nem pensam que isso pode ser botado para fora. Então, a pergunta que eu faria para ele seria relacionada a isso. Seria algo do tipo: todo mundo tem um universo dentro de si. Qual é o seu universo? Quais Aham. são os personagens que estão na sua mente? Como é que é esse universo dentro de você? E aí eu ia perguntar se eles queriam botar isso para fora ou não, se eles topariam botar isso para fora ou não. Legal. Mas é, Diferente, mas é isso. diferente. Diferente, Acredito diferente. realmente que cada um tenha um universo particular, né? Um universo, né, que fica às vezes fechadinho aqui, né? Com É, personagens, com histórias, né? Muito legal. exato, assim. E para tentar tangibilizar um pouquinho para a galera, eu estava Aham. vendo, por exemplo, o Coldplay, a Taylor Swift, são músicos ou bandas, e eles estão criando universos de Uhum. personagens. Eles têm, por exemplo, a Taylor Swift já fez alguns anos atrás várias versões dela mesma em personagens diferentes. O Coldplay está fazendo universos e planetas. Aham. E eles contam essas histórias através de música. Então, eu estou tentando abrir minha cabeça para quais outros tipos e formas de se contar histórias e como as pessoas estão querendo contar essas histórias, entendeu? Legal, legal. Eu ficaria super curiosa querendo ver esses universos, esses personagens dessas pessoas, né? Tão proeminentes, inteligentes, né? Muito legal. E Legal. Rodrigo, para quem está começando nessa área, quem quer entender um pouquinho mais, tanto de storytelling, de comunidade, de Web3, entender o que está acontecendo agora nesse momento, como é que ela pode se inserir, qual que seria o conselho? Por onde começar? Lendo, lendo, lendo. Eu acho que Uhum, a leitura não, isso não mudou, né, do passado para agora. O que mudou é onde você lê, onde você encontra as informações, mas leia sobre os assuntos que te despertam a curiosidade. uhum, E aí, se você tiver dúvida sobre o que ler, eu começaria ouvindo o Naval aí, né, em leituras fundamentais. É, Entenda os fundamentos daquilo que você tem interesse, porque depois, quando você tem contato com outros tipos de conteúdo, primeiro, você não tem medo de nenhum tipo de conteúdo, porque você entende os uhum. fundamentos, e segundo, você consegue julgar o quanto aquilo pode ser útil de verdade ou não, o quanto aquilo pega verdade ou não,
e te prepara para viver melhor a vida, assim. Então, procuraria grandes pensadores das suas áreas, respectivas áreas, procuraria pensadores do passado e leria sobre isso. Legal. E para quem quer conhecer mais o seu trabalho, quer conhecer mais a ECOA também, quer saber quais são os novos projetos, como é que faz para te achar nas redes sociais, sites? Como é que faz para estar junto de você, para participar aí dos seus projetos? Eu acho que hoje a principal forma de se atualizar é me seguindo nas redes sociais, e aí é Rodrigo Portaro no Instagram, no LinkedIn, no Twitter ou no TikTok também. Vai começar a surgir muito conteúdo nessas redes. Uhum. Se você tem uma tendência mais para negócio, vai para o LinkedIn. Se tem uma tendência mais para criatividade, criação, histórias, aí vai para as outras redes. É assim que eu estou separando esse conteúdo. E Ecoa, a gente tem o nosso site, a gente tem o Instagram, tá paradinho, mas já já vem novidades, e vai vir novidades através do meu canal. Então, foca nos meus canais que você vai ficar atualizado. Legal. E, pessoal, todos esses contatos, todos os links vão estar aqui abaixo na legenda para depois vocês poderem pesquisar e conhecer um pouquinho melhor sobre o Rodrigo, a ECOA e os projetos dele. Então, depois dá uma olhadinha aqui embaixo para você ainda se estender aí no conhecimento de storytelling, comunidade, Web3, as novas tendências aí. Rodrigo, quero te agradecer muito esse papo, essa troca aqui que a gente teve, com certeza fantástica, vai, acho que abrir a cabeça de muita gente, vai colocar muita gente para pensar no que pode vir a ser, né? E como é que você começa a construir algo que tem a ver com o seu propósito. Acho que foi uma conversa muito interessante e muito necessária hoje em dia, né? A gente pensar no futuro, né? Do jeito que vocês estão se propondo aí a tentar desenhar todos esses projetos de vocês. Então, parabéns pelas iniciativas e muito obrigada. Obrigado pelas palavras e muito obrigado pelo convite. Espero voltar novamente no futuro. Com certeza, vamos marcar. Obrigada, Combinado. Rodrigo. Obrigado, Tchau. Mar. Tchau, tchau.